mudança que pode tornar o Brasil um país um pouco menos desigual. No dia 16 de julho, uma comissão especial da Câmara aprovou o projeto que isenta de pagar imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 mensais, garante isenção parcial para rendas de até R$ 7.350 e implementa imposto sobre os super ricos. Se for aprovada, a cobrança vai funcionar assim. Quem ganha a partir de R$ 600 mil por ano terá que pagar uma alíquota mínima de imposto de renda. A taxa é progressiva e pode atingir 10% no caso de rendas acima de R$ 1.200.000 ao ano. A novidade desse imposto é incidir sobre lucros e dividendos, que não são taxados no Brasil. A medida não afeta quem ganha altos salários, porque nesse caso o imposto de renda já é descontado na fonte. O novo imposto deve atingir pouco mais de 140 mil brasileiros e pode garantir isenção total ou parcial do imposto de renda para 10 milhões de contribuintes. O projeto tem como objetivo amenizar um problema histórico do Brasil. Aqui, a população pobre paga proporcionalmente muito mais imposto do que os ricos. Estudo da Oxfam mostra que os 10% mais pobres comprometem 32% da renda com pagamento de tributos. O 0,1% mais rico compromete apenas 10% da renda, ou 3 vezes menos. Países desenvolvidos já adotam medidas para garantir que os mais ricos contribuam mais, inclusive com taxações sobre o patrimônio. Na Noruega, por exemplo, quem tem patrimônio superior a 1.700.000 coroas norueguesas, equivalente a R$ 950 mil, paga alíquota de 1%. Quais os avanços e os limites do projeto em tramitação no Congresso brasileiro? Como o país pode garantir mais justiça fiscal? Olá, eu sou Luana Ibelli e este é o BDF Entrevista. Por aqui sempre um bom papo sobre temas atuais, com a visão popular que é a marca do Brasil de Fato. Aproveito para te mandar um abraço, você que acompanha a gente no YouTube do Brasil de Fato, na Rede TVT. Obrigada pela companhia. E aqui comigo hoje para a gente falar sobre todos esses assuntos, imposto, taxação dos super ricos, eu recebo Clair Hickman, presidenta do Instituto Justiça Fiscal. Bem-vinda, Clair. Obrigada por ter topado o nosso convite. Obrigada pelo convite. Vamos conversar sobre o tema. Que é um tema complicado, né? Mas que tem jeito, a gente vai contar tudo porque que esse tema é tão importante e aproveitar esse momento, né? Que é um momento muito importante também para falar disso. Clair, começando pelo básico. Como você avalia essa proposta atual de isenção, né, do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e o desconto parcial até R$ 7.350? Quem são essas pessoas e o que muda na prática para elas? Olha, essa proposta é extremamente importante como um primeiro passo no caminho para um pouco de justiça fiscal e vai beneficiar muitas pessoas que ganham nessa menos de 7.350. Segundo estimativas do governo, entre 10 a 12 milhões de pessoas pagariam menos imposto, né? Então, e dentro desse quadro, acho que são muitos professores que se enquadram ali, professores municipais, estaduais, sei que eles ganham nessa faixa. Eu até achava que eles ganhavam mais, porque merecem mais, mas então vai beneficiar muito essa faixa de trabalhadores, né, que ganham até esse valor aí. Então, eu acho que bastante benéfica a proposta, mas eu acho ela também muito tímida diante da grande disparidade e concentração de renda que nós temos no Brasil e a desigualdade. Então, um rico que ganha mais de 1.200.000 por ano, pagar 10% é muito pouco, vai pagar muito menos do que paga uma professora, proporcionalmente à sua renda, né? Então, acho que sim, na minha visão, a alíquota tinha que ser no mínimo 15%, no mínimo 17%. Eu já explico por que 17%, porque o Brasil tem uma legislação, uma lei, que diz que considera paraíso fiscal aquele país que tributa a sua renda a uma alíquota inferior a 17%. Ou seja, o Brasil é um paraíso fiscal para os ricos. Para os ricos, você falou bem. Enquanto que os trabalhadores de classe mais baixa, que ganham
menos de 10 mil reais, né, vamos por assim, eles acabam pagando em torno de 30 a 35% da sua renda vai para impostos. Só que as pessoas não percebem, não têm consciência disso, por quê? Porque isso é cobrado sobre o consumo, sobre bens e serviços. Você vai no supermercado, você vai numa loja comprar uma roupa, um calçado, você está pagando imposto sobre aquilo. E como não está explícito, a pessoa não sabe quanto que está pagando. Então, e a gente diz que o sistema tributário é regressivo exatamente por isso, porque nosso sistema tributário brasileiro, o sistema tributário brasileiro, ele cobra muito imposto sobre bens e serviços, sobre consumo. De tudo que nós arrecadamos, 59% aproximadamente é proveniente de impostos sobre consumo. Enquanto que nos outros países isso é muito menos, é metade mais ou menos, em torno de 30%. Então eles cobram muito mais, os países mais desenvolvidos, que têm um estado de bem-estar social melhor, uma qualidade de vida melhor, melhor educação, melhor saúde, eles cobram muito mais impostos sobre renda e sobre altos patrimônios, sobre patrimônio. E no Brasil é o contrário, a gente paga, por exemplo, quem tem grandes propriedades rurais, teria que pagar, paga o ITR, o Imposto Territorial Rural, uma coisa insignificante. Eu pago muito mais do apartamento que eu tenho, eu pago muito mais de IPTU do que um grande latifundiário paga sobre a propriedade dele, né? Então, assim, o sistema tributário é muito injusto. A gente precisa mudar isso. Isso já é antigo, não é de agora, né? E tem outros aspectos de nós precisamos cobrar mais imposto de renda da pessoa física. No imposto de renda da empresa, pessoa jurídica, ela paga já uma alíquota de 25% de imposto de renda e mais uns 9% de contribuição social sobre o lucro. Isso é uma alíquota nominal de 34%. O banco paga um pouco mais, mas a alíquota efetiva deles, que importa, é muito menor. Ela não chega a isso. A média é 18% que eles pagam sobre o lucro. Agora, enquanto os outros países pagam muito mais. Nos outros países, as grandes corporações pagam muito mais. Então, a gente tem muito problema para resolver, mas eu considero que o projeto é um primeiro passo. Tá? A gente sabe que a briga no Congresso é muito grande, né? E a correlação de forças é completamente injusta, né? A gente sabe. Mas eu acho que a sociedade tem que se unir, tem que tomar conhecimento de que quem paga a conta é a classe trabalhadora, né? E enquanto que os ricos, super ricos e altas rendas não pagam nada. E por que isso acontece? Porque vem acontecendo, piorando a situação desde 96. Porque em dezembro de 95, Fernando Henrique Cardoso, né, então presidente, aprovou uma lei que chama número 9249, que a partir de 96 tornou totalmente isenta a distribuição de lucros e dividendos. Que é um ponto muito importante dessa discussão, né? Queria entrar justamente aí, Clair. Exatamente. Vai ter taxação, então, dos lucros e dividendos? Como que está isso hoje e como você considera essa taxação dentro dessa questão da justiça tributária? Então, ela é fundamental para cobrir o caixa do dinheiro que, com a isenção, né, de quem ganha até 5 mil e a redução de imposto entre 5 mil e 7.350, isso é um dinheiro que vai deixar de entrar para os cofres do governo federal. Que é um argumento muito utilizado, inclusive, né? Olha, a gente vai tirar esse dinheiro, ele tem que vir de algum lugar. Sim. E aí, o mais justo é que venha de quem tem mais, porque justamente não é taxado esse lado, né, dos lucros e dividendos. Exatamente. E é uma discussão tão difícil de fazer, né? Tão difícil porque a grande imprensa, né, o nosso Congresso, defendem a elite que quer continuar nesse privilégio, né? Eu sempre digo que esses 10% acima de quem ganha 1.200.000 no ano só, abaixo disso de 600 mil ao ano, até 1.200.000, não chega nem a 10%.
paga De quanto de pouco. dinheiro a gente está falando, Clair? Porque assim, se a gente está falando de taxar os super ricos, é um número pequeno de pessoas, mas com um dinheiro muito alto, né? Sim. Quanto que isso realmente compensa? É tão grande assim a desigualdade que Muito a gente grande. deixa, o pobre deixando de pagar e o rico pagando, mesmo que em menor número, a gente consegue equilibrar essa balança? Segundo os cálculos do governo, né, pelo que eu andei lendo, com essa renda, com isso ele teria uma arrecadação, incluindo, veja, a remessa de lucros e dividendos ao exterior, que também é isenta, ele vai passar a cobrar 10%, mais os para residentes, né, até 10% para quem é residente. Com isso ele conseguiria uma arrecadação em torno de 20, uns falam de 25, outros 27, 28 bilhões. Bilhões. Então você imagina quanta riqueza concentrada, acumulada em 141 mil pessoas só que vão pagar um pouquinho. Então, assim, a gente tem que apoiar a proposta do governo, né? Mas, como eu disse, é bastante tímida e para mim é muito insuficiente. O que eu defendo? O que eu acho que é o justo, correto? Por que eu sou uma assalariada, ou você, ou quem está nos ouvindo, e paga seu imposto de renda de acordo com a tabela progressiva mensal ou anual, que eu chego a 27,5%. Ok, a minha alíquota efetiva fica em torno de 21, 22%. Depende muito do que você tem para deduzir, despesas médicas, dependentes. Eu não tenho mais dependente, mas tenho despesas médicas, plano de saúde que eu posso deduzir. Então, a minha alíquota efetiva fica em torno disso. Por que eu tenho que pagar 21, 2%? E o ricaço, o super rico, vai pagar só 10%. Claire, aí você falou da tabela, eu queria entrar nesse ponto, né? Para a gente entender essa proposta do governo, a gente está falando de redução, de isenção, mas ela está fora da tabela, que também é uma discussão super importante nesse ponto, né? A gente não mexeu, então, na tabela do imposto de renda. Explica pra gente o que está acontecendo. É muito importante você tocar nesse assunto, porque esse é um problema crônico, né? Isso tudo é decorrente, a defasagem da tabela do imposto de renda é em torno de 130% acumulado. 130% aproximadamente, né? O governo Lula corrigiu um pouquinho, mas muito pouquinho. Os outros governos anteriores, o governo do Temer e do Bolsonaro, não corrigiram absolutamente nada. E quando você não corrige a tabela do imposto de renda, o que você está fazendo, na verdade? Você está aumentando, cobrando mais do assalariado, do trabalhador. Porque quando a renda dele sobe, vamos por assim, só corrige a inflação, então não é um ganho, é apenas a manutenção do teu salário, né? Quando você sobe o teu salário em decorrência da inflação e a tabela não é corrigida de acordo com a inflação, ele está comendo mais um pedaço, o imposto está comendo um pedaço do seu salário. É super importante você falar isso. A gente estava na redação esses dias aqui fazendo os cálculos do aumento do nosso salário pela inflação e vendo se ele ia entrar na tabela e a gente pensando, nossa, a gente vai pagar mais imposto por causa disso. Então, até um ganho que a gente precisa ganhar no dia a dia mesmo, ano a ano, acaba sendo comido por essa tabela, né? Não dá nem para comemorar o aumento de salário. Exatamente. Então, assim, isso é extremamente importante que a sociedade se una, tá? Para que pleitear, eu acho que tem que ser, depois de passar essa fase aí, tem que continuar a campanha de taxar os super ricos para poder corrigir a tabela do imposto de renda. E isso tudo, por que a tabela parou ali, não foi corrigida? Não só uma pergunta, Claire, só para entender, é diferente a proposta que está sendo hoje de correção de tabela, né? Essa correção, essa isenção é fora da tabela? Explica pra gente. Isso é importante, esse detalhe que você colocou aí, apontou, que na verdade, nesse projeto projeto 1087, né, do governo, ele não está corrigindo a tabela do imposto de renda em si. Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo um desconto por fora. Então, se eu ganho 10 mil reais, tá, eu não vou ter nem um centavo de redução. Para mim não vai ser corrigido. Tá? Então, o que acontece? Por que o governo decidiu fazer isso? Porque senão
ele ia precisar muito mais de arrecadação ainda. Então, ele vai dar um desconto, como assim, você calcula normalmente o seu imposto de renda, de acordo com a tabela atual, vigente em 2025, né? E até, acho que ano que vem deve mudar de novo, um pouquinho lá na inicial, e aí você vê se você ganha entre esse valor aí, até 7.350, aí você aplica um redutor. Tá? Então, Na hora de pagar lá, de fazer o nosso imposto de renda, né, aquele processo todo, é nesse momento que isso vai acontecer. Sim, você já faz mensalmente. Já faz mensalmente? Né, já vai reduzir mensalmente. Por exemplo, no Olerite isso já aparece, como que vai ser? A empresa que paga o teu salário, ela já vai fazer a aplicação. Assim como ela faz o cálculo e desconta no teu Olerite, ela também já vai fazer o cálculo de quanto que você tem direito à redução e já vai descontar menos. Se você ganha menos que 7.350. Se você ganha até 5 mil, tudo que apurar, você não vai pagar nada, zero. Agora, entre esse valor, tem esse cálculo que é um desconto. Nossa, já é uma mudança no dia a dia, né? Você vê ali na prática, no fim do mês, a mudança acontecendo. Muito importante. Então, assim, eu acho que é importante a gente entender que a não correção na tabela foi intencional esse período todo. Teve uma correção na época do governo Lula 1 e 2 e Dilma. Depois não teve, e antes disso, né, já tinha, não houve correção. Se a gente for comparar em 96, a gente fosse corrigir desde 96, que começou essa mudança para poder cobrar mais do trabalhador e menos do rico, porque alguém tem que pagar. Né? Se o rico deixou de pagar imposto de renda sobre lucros e dividendos em 96, alguém tinha que pagar no lugar. Então, alguém está pagando essa conta até hoje. E nós, trabalhadores, estamos pagando essa conta até hoje. Então, assim, é importante entender que isso não é por acaso, isso não é uma obra da natureza, isso é fruto de uma decisão política tomada lá atrás e continuamos com esse problema até hoje. E se a gente tivesse corrigido a tabela de acordo com a inflação nesse período todo, a gente estaria com uma faixa de isenção de torno de 8 mil reais, segundo alguns cálculos. É muita coisa, ou seja, a gente está pedindo isenção para 5 mil quando poderia ser 8, né? Exatamente. E a faixa do salário mínimo, que seria viável para uma vida com todas as necessidades atendidas, está na faixa de 7.100 hoje em dia. Segundo o Diese, né? Cálculos do Diese, né? Ou seja, a gente está falando de... nem vamos chegar nos 8 mil, vamos falar dos 7.100, que é o salário mínimo, já é muita diferença para os 5 mil que a gente tem, ou seja, ainda é pouco, né? É um avanço, mas a gente precisa deixar muito evidente, né, para as pessoas que assistem, que a gente ainda está começando e ainda tem muito, né, para conquistar nesse sentido. Sim. O Sindifisco, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, que eu sou associada, filiada a esse sindicato, ele está com uma proposta super interessante que nós do Instituto de Justiça Fiscal, nós apoiamos, que é corrigir a tabela em pelo menos em 15,78%, que é a inflação dos 3 anos de governo Lula. E com isso, para que a gente consiga recursos para isso, a gente elevaria essa alíquota de 10% máxima para os mais ricos a 15%. Já seria um ganho para a classe trabalhadora. E né? Lembrando que seria ainda um paraíso fiscal, porque como você falou no começo do programa, é a partir de 17%, né? Então a gente ainda está jogando lá embaixo. Agora, Clair, quem ganha entre 7.350 e 50 mil vai continuar sendo tributado normalmente. Normalmente. Essa faixa intermediária, como que a gente pode falar? Se trata de um vazio da proposta ou não? Como que fica essa faixa aí no meio de tudo isso? Enfim, existe... Você acha que a proposta poderia entrar também nessa faixa, pensando no mundial? Porque a gente está falando aqui de uma classe média, né, nesse sentido, Sim, que é bastante tributada também. Exatamente, é a classe média trabalhadora que paga, né, a conta do Brasil, né, financia o Estado brasileiro. Precisava corrigir a tabela exatamente por isso, né,
como que a gente defende no mínimo a inflação dos últimos 3 anos, mas ainda não é o ideal, o justo, que eu diria, né? Precisávamos corrigir a tabela. E uma outra questão que a gente defende muito, nós do Instituto de Justiça Fiscal, que sejam criadas alíquotas maiores que 27,5%, que chega a 45%, para rendas bem elevadas. Mas não basta fazer isso, de criar alíquotas elevadas que incidem só sobre o trabalhador, renda do trabalho. Primeiro, tem que isentar todos os lucros e dividendos, acabar com essa isenção, tá? Fazendo a extinção desse artigo lá, 10 da Lei 9.249. Então, fazer com que eles paguem impostos de forma igual ao trabalhador. Por que eles tributam a renda deles separada da nossa tabela? É interessante, né? Porque justamente a renda que vem do enriquecimento, ela não vem de trabalho. Eu não sei, olha, eu tô muito assistindo a novela agora das 8, não sei se você é noveleira, Clair, mas eles falam muito... enfim, tem toda essa discussão, né, da nova geração, de que quem trabalha no Brasil acaba não enriquecendo, né? Porque o dinheiro que a gente, do trabalhador mesmo, do dia a dia, do seu salário, ele não é de onde vem a sua renda, né? Então a nova geração, ela tá muito nessa discussão de enriquecer, porque você percebe que muitas vezes é a exploração mesmo de onde vem essa riqueza, né? Ou seja, a riqueza do lucro e dividendo, que é o que enriquece essas pessoas, não é tributada da mesma forma que o salário do dia a dia. Isso é injusto, Exato. né? É injusto e, para mim, isso até é uma afronta à Constituição brasileira. Porque se a gente vive num país que se diz uma república democrática, o que é república democrática? Onde pressupõe que os direitos e deveres sejam iguais. Cidadãos com a mesma capacidade contributiva devem pagar igual. Se a minha capacidade contributiva é 300 mil de rendimento no ano, o outro que ganha 1 milhão tem que pagar mais do que eu. Porque tem que ser progressivo também. Não basta ele pagar o mesmo percentual que eu, ele tem que pagar um percentual maior sobre aquela renda que é maior que a minha. E não é nem igual, é menos, né? Na verdade, eles pagam menos. E eles pagam menos, então a equação está totalmente invertida, né? Então eu defendo, de acordo com os princípios da nossa Constituição, que é muito boa, aliás, que eles querem acabar com essa Constituição, o Congresso que está aí quer acabar com a Constituição, já vem, né, aos poucos está reduzindo os direitos. De acordo com a Constituição, temos lá o princípio da igualdade, o princípio da capacidade contributiva, o princípio da progressividade. Todos são princípios de justiça tributária. Eles não estão sendo aplicados. Muito pelo contrário. Logo em seguida, quando a Constituição foi promulgada em 88, no mesmo ano saiu uma lei reduzindo a alíquota de imposto de renda, que era 45%, para 25%. E daí reduziu para 2 alíquotas só. Depois aumentaram algumas no meio, mas não passou de 27,5%. Enquanto que você vai olhar os outros países, para a França, tem alíquota chega a 45%. E lembrando, essas alíquotas, é sempre importante bater muito nessa tecla, né, Clair? Porque o discurso feito é que esse imposto, que o pobre paga muito imposto, que vai pagar mais imposto ainda. Então, quando você fala que vai aumentar 45% de imposto, a gente está falando de quem tem dinheiro no Brasil. É para essas pessoas que essa alíquota deveria subir. Exatamente, para rendas muito elevadas, né? E a gente está falando de rendas de quanto por mês, assim, só para a gente ter uma noção. Olha, daí a última declaração de imposto de renda da Receita Federal, que lá divulga, né, os dados estatísticos, tinha um cidadão lá que tinha uma renda no ano, de mais de 5 bilhões. Não dá nem para contar no mês, eu não sei, nem que a gente é um divide. bilhão, né? 5 bilhões no ano, imagina por mês, é muito dinheiro. Então, assim, ali acima dos 0,01%, a renda é assim, acima de 1 milhão, né? No mínimo. Por mês, assim. Então, assim, é muito dinheiro. A gente não tem nem noção do que é, né? Noção. Agora, Clair, eu quero entrar também no que a população brasileira acha sobre tudo isso, né? Saiu uma pesquisa da Quest com muitos números interessantes para a gente avaliar o que o brasileiro pensa sobre a taxação dos super ricos. Vamos ver.
maior parte da população brasileira quer justiça fiscal. Segundo pesquisa Quest divulgada em 16 de julho, 60% defendem aumentar o imposto para os super ricos, enquanto 75% apoiam a isenção para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Mais do que isso, 63% concordam que os mais ricos devem pagar mais, se isso significar aliviar o peso tributário sobre os mais pobres. Mas ainda há muita desinformação. Mais da metade dos entrevistados, 56%, disseram que não sabiam que o governo Lula tem uma agenda de justiça tributária em andamento. E o debate ainda é sensível. 53% acham que colocar ricos contra pobres é exagerado e aumenta a polarização, enquanto 38% acreditam que é necessário para expor os privilégios de poucos. Se a maioria quer justiça fiscal, por que ela ainda parece tão distante? Quais estratégias podem mudar esse jogo? Perguntas fundamentais para a gente debater agora, né, Claire? Então, queria te ouvir. O que você acha desses números? É animador saber que tanta gente apoia a justiça fiscal? Ou seja, a gente muitas vezes está falando aqui que é um conceito difícil para a população, mas não é tão difícil. As pessoas entendem que é importante que os ricos paguem mais impostos e isso está muito explícito nos dados que a gente viu, né? Sim. Eu acho que essas campanhas todas que surgiram depois daquela questão do IOF no Congresso, que o povo se manifestou, governo Hugo nem se importa, e um monte de vídeos saíram por aí. Acho que isso eu achei ótimo, no sentido que começa a despertar um pouco a consciência de quem paga a conta, né? Então, acho que a gente tem um trabalho para fazer de conscientização junto à população, à sociedade, que não conhece esse tema, que não está preocupada realmente, e eu entendo, com o dia a dia, pegar trem, metrô, ônibus para ir trabalhar, 2 horas no trânsito, para lá e para cá, não tem tempo para se informar e se aprofundar um pouquinho sobre isso tudo. Então, acho que cabe a nós, tá? E o Instituto de Justiça Fiscal tem um trabalho nesse sentido, campanha de tributar os super ricos, que faz 4 anos que a gente tem, a Niara, que é nossa mascote, tá? Ela semanalmente sai uma tirinha com o desenho do Aroeira, né? E com o objetivo de realmente levar esse conhecimento à sociedade, despertar nela, olha, que existe sim uma luta de classe. Não dá para jogar isso por baixo do tapete. A gente tem que falar isso. Não são os pobres contra os ricos. Os ricos sempre foram contra os pobres. Olha que interessante isso que você está falando, porque tem esse dado que a gente mostrou no vídeo que a gente passou, que apesar desse grande apoio popular, 60% apoia a taxação dos super ricos, 53% acreditam que colocar ricos contra pobres aumenta a polarização. Polarização virou uma grande questão no Brasil, né? Uma coisa negativa. Mas como você acabou de dizer, já está dado, os ricos já estão contra os pobres. Sempre fizeram, isso é de milênios, né? Desde o Brasil foi descoberto, desde o começo sempre foi isso, de exploração. A gente tem que falar disso, não pode não falar, a gente tem que falar. E por que é tão difícil para a população? Que medo é esse, né? O que explica esse medo de, a gente não quer entrar nessa discussão, é melhor não polarizar? As pessoas parece que não gostam preferem ficar em paz, acho que isso vai dar problema para eles, porque a pessoa depende do emprego e depende do super rico para ser empregada, então não quer confronto, mas acho que a gente tem que ir para o confronto. Não é um confronto negativo, muito pelo contrário, é um confronto positivo no sentido de eu tenho consciência da minha cidadania, que eu tenho direitos e deveres. E não tenho só deveres, eu tenho direitos, e não é justo num Estado democrático, uma república que a gente vive, que tem uma classe de privilégio. Privilégio acabou quando acabou a monarquia, né? Na época, nos livros que você lê sobre a história francesa, da Revolução Francesa, está lá, porque os nobres não pagavam impostos, o clero não pagava impostos, né? Os aristocratas não. Quem pagava era só os pobres, e a pobreza era muita. Segundo, a gente adotou a república, pressupõe que todos nós sejamos iguais. Mas isso está longe de acontecer ainda, né? Ainda a gente está longe, mas a gente não
Por isso que a gente tem que continuar a luta, tem que continuar fazendo trabalho de conscientização e mostrar que é luta de classe, sim, tá? E que não tem nada de errado nisso. Tá? E que é exatamente esse conceito que vocês lutam, que é a justiça fiscal. E eu queria entrar num ponto, Clay, que é: justiça fiscal se trata apenas de aumentar os impostos? Que conceito é esse, né? O que esse conceito significa de verdade? Ele é amplo, ele entra na desigualdade. Queria que você falasse Sim, pra justiça gente. fiscal, quando nós no Instituto Justiça Fiscal falamos sobre isso, ele porque ele abrange os dois aspectos do orçamento público. O orçamento público que entra receitas, que são os impostos, e tem as despesas que saem. Então, quando vai nas despesas, a gente paga SUS, né? Financiamento do SUS, das escolas públicas, todos os recursos para fazer estradas, ruas, etc, etc, né? Isso são os gastos, né? Então você precisa gastar bem aqui. Só que a gente também tem que falar quando o governo gasta, por exemplo, com os juros da dívida, porque nossa Selic é muito alta. Então 800 bilhões ao ano, dizem que faz só nisso. Então, assim, isso a gente não fala, e quem ganha com isso? São os super ricos, né? Quem vive de renda, aplica ali. Então, a gente tem um gasto enorme ali. Então, a gente está falando... E, por outro lado, a gente tem que ver quem é que está pagando esse imposto. Quando a gente fala dos ingressos no orçamento, que tem, como eu falei, tem as receitas e tem a despesa. Nas receitas, são os impostos. E da onde vem? Quem paga? Que é o que você falou lá no começo do programa. Uma bala que a gente compra, a gente já está contribuindo para essa receita que você está falando. Exatamente. Às vezes eu converso com a moça que trabalha comigo, ela de limpeza de casa uma vez por semana. Eu não tenho empregada, né? Eu mesma cozinho, faço meus serviços do dia a dia. Uma vez por semana ela vem limpar a casa. Eu converso com ela sobre isso. Aí eu disse, não, eu não pago impostos, ela disse. Eu não faço declaração de imposto de renda. Aí ela disse, deveria fazer? Eu falei assim, pela tua renda, deveria. Porque ela tira em torno de 4.500 a 5.000 por mês, como faxineira. Né? Aí ela disse, mas eu não pago e eu não pago mais imposto. Eu falei assim, você paga muito. Porque quando você saiu daqui, passou no mercado ali, comprou uma coisa para levar para casa para comer, você está pagando imposto. Sério? Ela me disse. Muito imposto, né, Cleia? Muito imposto. Quanto é esse imposto? Eu falei assim, do teu salário, tudo que você gasta, em torno de 33% você deixa lá para o governo. Ela ficou assim, como assim? Né? Pois é, enquanto que o super rico, ele não deixa 33% da renda dele para o governo. Não deixa. Ele deixa um décimo, né? Porque o super rico, ele também consome, ele também Sim. paga esse imposto do consumo. A questão Sim. é que a renda que ele está ganhando ali, desses lucros e muito, dividendos, é pouquíssimo tributada. É disso, de novo, né? Exatamente. É bom falar sempre disso. Então, assim, eu quero só voltar um pouco, falar do projeto do governo. Quando eu li o relatório do Lira, né, que foi aprovado na comissão essa semana passada, né, eu fiquei muito indignada porque ele excluiu novamente, desses 10% que vão ser tributados, ele excluiu a renda do agro. Porque você sabe que os rendimentos da atividade rural de uma pessoa física, ela pode tributar, ele tributa só 20% de tudo que ele ganha. Só 20% é considerado rendimento tributável. Então, se ele ganhou 100 milhões, ele vai tributar só 20. E com o projeto do governo, esses outros 80 entraria no cálculo do até 10%, né? O Lira tirou. Ou seja, é um benefício novamente para o agro, grande agro, né? Que é uma grande elite hoje no país, Exatamente. né? De onde vem muito dinheiro. Não é de agora, né? E eles têm feito muito lobby em vários sentidos. Então, né, esse é um benefício que ele concedeu novamente, para manter tudo como está. Eles vão continuar não pagando. Eles estão tentando de outras formas. Esse relatório é interessante, você está bem por dentro desse relatório, né, Cleia? Sim, você eu li. analisou bastante coisa. Eu li. E tem um outro aspecto que eu estou preocupada realmente com o aspecto de arrecadação para o governo. 2026 é um ano eleitoral, tá? E eu temo que falta dinheiro no começo do ano, nos primeiros 6 meses. Vou explicar por quê. Porque o governo está dando essa isenção e
a partir de janeiro, fevereiro, já vai entrar menos dinheiro do imposto dos assalariados. Se eles vão ser isentos, vai entrar menos imposto. No mesmo tempo que está deixando de entrar esse, porque os trabalhadores até 7.350 não vão pagar quase nada, né? Devia estar entrando, na mesma época, o dinheiro dos 10% lá do imposto de renda retido na fonte sobre lucros e dividendos distribuídos. Só que assim, eu fui olhar o relatório, o Lira deixou claro que os lucros apurados até 31 de dezembro de 2025, quando eles forem distribuídos, eles não vão pagar imposto. Ou seja, porque só vão pagar... isso só vai entrar no imposto de renda lá de 2026, 2027? Mas veja só o seguinte, só os lucros, o resultado das empresas geradas a partir de 1º de janeiro de 2026, lucro gerado. Quando ele for distribuído, que vai incidir imposto. Quando é que o lucro de 2026 vai ser distribuído? Não é em janeiro de 2026, não é em fevereiro. Quando a empresa fechar o balanço, ela distribui. Às vezes demora alguns meses para distribuir. Mas a maioria das grandes empresas, ela fecha a balança só no final do ano. Então, ela vai fechar balanço e distribuir lucro sobre o resultado que ela apurar em 2026, ela vai saber só em dezembro. Normalmente o balanço é fechado em dezembro, né? Então, e aí durante o ano? Como fica? Então, se essa empresa fechou o balanço em dezembro de 2026 e vai distribuir esse lucro, vamos por em janeiro, fevereiro de 2027, aí sim tem imposto, mas só em 2027. Sim. Agora, minha preocupação é em 2026. Qual é o lucro que vai ser distribuído que você vai poder cobrar imposto? Não pode cobrar imposto. E isso o Lira não está colocando uma novidade ali. O governo não escreveu desse jeito no projeto de lei. O governo escreveu só assim, os lucros distribuídos a partir para a pessoa física ou para que vai para o exterior, a partir de janeiro, distribuído a partir de janeiro de 2026, vai ser tributado. Ou seja, porque se é distribuído a partir de janeiro de 2026, isso já está contando antes, como você bem explicou. Mas o lucro que você vai distribuir em janeiro de 2026 é 2025. de 2025, que o Lira deixou claro que não pode ser tributado. E de acordo com a Constituição, realmente não pode, de acordo com a Constituição. Né? Porque é um fato passado. E diante desse cenário, o que deve ser feito? Porque assim, o trabalhador quer pagar menos imposto, a gente precisa entrar com urgência nessa questão, né, para não pesar no bolso da população, mas o dinheiro precisa vir de algum lugar. Eu não sei, é um grande problema para o governo. Eu li todo o relatório do Lira, tá? Eu achava alguma referência a essa questão. Não, mas eu, como eu sou técnica e trabalhei com tributação e com leis tributárias a vida inteira, eu presto muita atenção nas palavras que estão escritas. As palavras fazem muita diferença. Por isso que eu sempre falo que em tributação, o diabo mora nos detalhes, tá? Porque quando você escreve lucros gerados a partir de 2026, lucros gerados vão pagar imposto. Ou é diferente do que você dizer lucros distribuídos a partir de 26. É bem diferente. Então, assim, essas palavrinhas, às vezes, em tributação, fazem diferença de caixa. Mudam a vida real. Então, eu não sei se o governo tem alguma outra fonte de recursos que eu não sei, que não está... No projeto não tem nada... É importante você falar isso porque é o tipo de coisa que pode até inviabilizar a proposta, né, Exatamente. Clair? Que dá o argumento para dizer, olha só, isso não dá certo porque você fez a isenção, fez o desconto e agora a gente não tem mais de onde tirar e é toda uma questão do ajuste da proposta. Existe ali para mim um descompasso entre o que sai ou deixa de entrar e o que deveria estar entrando de recursos para o caixa do governo, né? Então, eu tenho uma preocupação disso que vai chegar em fevereiro, março, abril, não entrou dinheiro, mas deixou de entrar e o que deveria entrar dos ricos não vai entrar. Aí juridicamente não tem o que fazer.
tecnicamente. Então, eu não sei se o governo pensou nisso, ou se foi uma falha ali, ou se ele tem uma outra solução para caso isso, né, venha acontecer. Mas quando eu comparei o projeto que o governo encaminhou com o que o líder escreveu, eu percebi a diferença. Eu falei assim, aí tem problema, né, que é o descompasso do ingresso de recursos. Então, isso é uma preocupação, e se puder falar com alguém sobre isso, eu não conheço, não tenho proximidade, né? Mas eu tenho essa dúvida, será que eu tenho uma outra saída para isso? Não, eu fiquei muito preocupada, especialmente no ano eleitoral. Ano eleitoral, importantíssimo você tocar nesse ponto, né? E além disso, o que a gente está falando aqui é que todos esses dinheiros de impostos, eu sei que isso é óbvio, mas muitas vezes é importante trazer para o óbvio, né? Que esse dinheiro ele acaba sendo revertido exatamente no que você falou, nas políticas que impactam a vida da população. Então a gente está falando na prática, né? Quando a gente fala de justiça fiscal também, né? De justiça tributária, a gente está falando de coisas que impactam no dia a dia da população, né, Clair? Totalmente. E às vezes tem um pequeno comerciante, tal, microempresa, tal, ele já pensa às vezes que ele é super rico, né, e que ele vai ser atingido, então ele se manifesta contra. Mas normalmente é por falta de conhecimento da tributação. E eu tenho um conhecido que outro dia me falou assim, puxa, eu tenho um pequeno comérciozinho, né, de uma lanchonete, e eu pago muito imposto. Ele é uma microempresa. Aí eu falei assim, pois é, meu senhor, se os super ricos pagassem um pouco mais, você poderia estar pagando menos, né? Porque eu só pago as contas e não sobra nada, né? Pois é, essa consciência de que, por que você está nessa situação, é porque os super ricos, os bilionários, não pagam nada, ou pagam muito pouco. A alíquota efetiva, vou explicar o que é a alíquota efetiva para quem não sabe o que é, que ela é importante a gente analisar o que é a alíquota efetiva. A alíquota efetiva nada mais é do que você pegar o montante do teu imposto devido, dividido pelo total da sua renda. Só para você ter uma ideia, como eu já tinha dito, a minha alíquota efetiva, na pessoa física, é em torno de 21% a 22%, depende do ano. A alíquota efetiva de um cara bilionário, que o governo até divulgou uma tabela mostrando, deu 2,54%. É uma diferença muito absurda, né? Clair, agora para a gente já ir encerrando a nossa conversa, que foi muito importante, com vários pontos muito legais para a gente pensar, como trazer a população para esse debate? Esse é o grande trabalho que vocês têm, né, no Instituto Justiça Fiscal, porque a população ela quer a justiça, né? Ela quer a justiça fiscal, ela quer que o super rico pague imposto. O que falta para a gente avançar de uma vez nesse debate? Eu acho que o momento é muito propício para a gente discutir isso. O plebiscito que está sendo realizado neste momento, né? Ele, inclusive, uma das pautas é taxar os super ricos, né? É extremamente importante porque ele ajuda a conscientização da população. Esse tema sempre ninguém quer abordar, porque tem que pensar, é complexo. Não é complexo. É você paga a conta no teu bolso, né? Então, esse é um trabalho que tem que continuar, de conscientização. Tem que ir para a rua, o povo tem que se unir, ir para a rua. E muita mídia, eu acho, dos meios sociais alternativos. Os oficiais não vão fazer isso, né? As grandes mídias não vão fazer isso. Mas o que eu percebi, me deu um ânimo, é esses vídeos que começaram a circular, que mostrando quem paga a conta, que o pobre está ralando e o rico está lá, né, tomando no iate, passeando e ganhando muito dinheiro sem esforço, sem trabalhar, sem fazer nada. E esse tipo de campanha é fundamental que mais entidades façam, conversar com as pessoas, fazer educação cidadã. As universidades tinham que fazer mais isso, as escolas tinham que fazer educação nas escolas, primeiro, segundo grau, né, ensinar o que é ser cidadania. Se você não tem uma sociedade civil organizada, uma sociedade civilizada, que eu queria dizer, sem imposto.
Tem essa campanha que alguns fazem, que o imposto é roubo, que o imposto não sei o quê, que é tudo patrocinado pelos poderosos, essas campanhas, tá? Elas são para um desserviço à sociedade, então a gente precisa fazer o contrário, continuar fazendo muito trabalho de educação fiscal, de cidadania fiscal. E o Instituto de Justiça Fiscal faz isso, por exemplo, a gente tem um grupo em Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem a professora Rosa, que coordena já há 10 anos, todo ano a gente tem um curso de formação, como se fosse um curso de especialização em educação fiscal, em tributação, tá? E esse ano tivemos 600 alunos inscritos. É de graça, pode se inscrever, é só entrar no site do Instituto de Justiça Fiscal. A gente tem publicações lá, a gente publica muita matéria sobre isso, a gente divulga, mas a gente é pequeno, a gente precisa ampliar isso, conta com outras entidades, com vocês, jornalistas, mais progressistas, né, para divulgar e fazer usar os meios de informática, internet, para fazer vídeos de campanhas, falas, palestras. Eu estou indo em vários lugares. Na formação eu estive na CUT São Paulo, fim de semana, no sábado, né, que falando sobre a proposta do governo, sobre quem paga a conta. Porque é um momento muito propício realmente, isso, né, e a gente tem que aumentar, mesmo que depois que tiver aprovado no Congresso esse projeto de lei do governo, que é a reforma do imposto de renda, a gente não pode parar. Porque como a gente conversou aqui o tempo inteiro, tem muito ainda a ser conquistado. Claire, eu aproveito para te agradecer por essa conversa, muito obrigada por todos esses evidenciamentos, né, que você trouxe aqui. A gente espera que as pessoas compreendam cada vez mais essa discussão. Obrigada, viu? Eu que agradeço a todos que nos ouviram, tá? E a gentileza sua, Kiko. Obrigada. Bom, e assim a gente encerra o nosso BDF Entrevista. Obrigada pela tua companhia, pela tua participação. E aproveito para te lembrar que a gente tem programa novo de segunda a sexta, sempre às 7h, tanto no YouTube do Brasil de Fato quanto na Rede TVT. Até uma próxima. Tchau.